Queremos saudar a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, assim, a todos, amados irmãos e amigos que estejam nos acompanhando hoje, Hoje, 10 de abril, sábado, estamos aqui diretamente aqui do nosso lar para junto cultuarmos ao Senhor, prestarmos um culto ao nosso Deus. Eu quero convidar você a estar juntamente conosco nesse momento, para exaltar o nome do Senhor e para meditar em sua palavra. Hoje nós vamos refletir sobre vencer o secularismo. Então, fique conosco, que hoje nós vamos estar refletindo exatamente sobre esse tema tão importante, para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Quero convidar você para nós orarmos ao Senhor nesse momento. Eu queria convidar aqui o Isaac, para nos levar uma palavra de oração. Querido Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por mais dia de vida, por chegar até aqui. Muito obrigado pela nossa família, por permanecer aqui em nossa casa. Obrigado pela comida que não deixar de faltar, por suprir as nossas necessidades. Abençoe essa noite, que falar a sua palavra por nosso coração. Em nome de Jesus, abençoe nossas vidas e nossos pecados. Amém. Amém. Convidar o Isaac também a fazer uma oração. Eu? Sim. Tá. Querido Deus, amado Pai, obrigado pelo Pai, pela Isabel, pelo Isaac, pelo meu, minha mãe e tudo aqui que tem em casa. Deus é muito bom, faz tudo pra gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Tu és soberano? Vai, papai.
confessar, tu és Senhor. Seu trono é firmado em majestade. Tu conheces o meu coração, Senhor. Os olhos estão fixos no meu caminhar. Só existo para tributar louvor e te adorar, somente te adorar. Eu quero ver teu coração sentindo alegria por minha adoração. Sua formosura contemplar, dobrar meus joelhos, cantar hosana. Tu conheces o meu coração, Senhor. Os olhos são fixos no meu caminhar. Só existo para tributar louvor e te adorar, somente te adorar. Vai cantar algum cântico? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande
Amém. Grande é o nosso Deus, acima de todas as coisas. Hoje nós vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre secularismo, né? E eu quero deixar desde já, né, assim, o convite, né, para você, né, estar conosco. E se essa palavra, né, você acha que é edificante, é interessante, então você pode também compartilhar, né, assim, nas suas redes sociais. Desde já quero agradecer assim, a todos os irmãos que assim, nesse momento tem a oportunidade de estar conosco nessa noite, né, que o Senhor abençoe a sua vida, né, os amigos também, né, que nos acompanham assim também nas redes sociais, que o Senhor abençoe assim a sua vida grandiosamente, maravilhosamente. Quero convidar você, né, a ler um texto comigo de Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vencer o secularismo. O que significa isso, né? De vencer o secularismo. O que é isso, de fato e de verdade? Para que você entenda, né, assim, a origem, né, dessa palavra secular ou secularismo, para que você venha entender exatamente o significado disso, a Bíblia, ou melhor, o mundo, quando a Bíblia fala sobre o mundo, existem vários sentidos em relação ao mundo, né? Existe o mundo, a questão da criação, daquilo que foi criado por Deus. Existe o mundo em relação às pessoas que existem no mundo, né? Porque Deus amou o mundo, né? Está falando que Deus amou o mundo, amou as pessoas, né? De tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele mundo creia. Só que existe também o mundo também como sistema, como um sistema em que jaz no maligno, né? que se afastou de Deus, o mundo do pecado, né? O mundo, quando você pensar, o mundão, né? O mundanismo, né? Está relacionado exatamente a esse mundo em que vive no pecado. E a sociedade em si, ela viveu vários momentos, né? Se você estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre história, você vai ver que a humanidade, ela sofreu grandes transformações durante a sua história, viveu muitas épocas diferentes durante a sua história, durante a sua existência, né? E assim a história divide, né? Assim, a humanidade assim, em vários momentos. E o interessante é que este mundo em que nós estamos vivendo é como se o mundo estivesse programado ou estivesse direcionando o homem a viver uma vida distante de Deus. E a secularização é exatamente essa saída do homem, um homem temente a Deus, um homem que busca a Deus, um homem em que tem Deus na sua realidade de vida, e esse homem passa agora a viver uma vida distante de Deus, ou desconsiderando Deus na sua realidade de vida, desconsiderando Deus na sua realidade, a realidade que está vivendo no momento. Então a gente vê já isso acontecendo durante os últimos séculos, né, na humanidade. A Europa em si, que foi um dos berços, né, de grandes revoluções, e
a Europa viveu exatamente um período, né, muito forte de secularização, em que já na América do Norte já aconteceu menos, né, esse tipo de secularização, mas aqui está acontecendo constantemente. Primeiro atinge as universidades, né, principalmente a parte das universidades, porque essas mudanças, é como se a sociedade ela fosse acontecendo transformações, tanto no seu próprio hábito, né, nos seus costumes, na sua cultura, né, acontecendo essas mudanças. Você vê e toma ciência tanto disso, em que a gente começa a falar o que é o meu secular, né, porque a minha vida é secular, a minha vida é espiritual, minha vida é isso, minha vida é aquilo. E na realidade nós não temos uma vida secular e uma vida espiritual. Nós temos uma vida só. E essa vida é para ser vivida na presença de Deus. Por isso, Paulo escrevendo assim, não vos conformeis com este século. Você jamais deve se conformar, jamais deve se moldar, jamais você deve aceitar o padrão em que esse século ou que esse sistema apresenta para você. Você presta muito, é muito notório e dá para que a gente perceber com bastante nitidez como muitas vezes o meio acadêmico, ou o meio da cultura, ou o meio social, eles procuram excluir Deus exatamente da sua vivência. Quando a pessoa fala em Deus no meio acadêmico, parece que o cara ele está fora de si, sabe? Parece que ele é um louco, ele é um... Né? E está aí o presidente do Brasil hoje, né, Jair Messias Bolsonaro, né, para ver como as pessoas ficam loucas nesses meios, quando a pessoa chama no meio lá do Palácio Planalto, numa reunião ministerial, alguma coisa aí, o cara vai e faz uma oração. Né? Por quê? Porque esse meio é como se fosse inaceitável exatamente esse tipo de atitude nesse meio. Quando a pessoa, né, chama lá, a pessoa começa a falar em Deus, né, faz uma pergunta, a pessoa coloca Deus no meio da conversa. Isso aí, sabe, é como se fosse uma abominação exatamente para o sistema que está montado nesse século. Tá, e tudo que a gente está vivendo exatamente hoje, né, isso aqui eu não quero dizer que o presidente ele é certo ou ele é errado. Eu quero só que você entenda uma coisa, eu quero que você entenda um princípio. Como para a sociedade hoje, né, a sociedade política, a sociedade acadêmica, a sociedade cultural, né, qual seja a visão da sociedade no meio científico, como Deus ele se torna algo quase abominável, né, nesse meio. Jamais você pode tocar, porque o sistema do mundo em que nós estamos sendo educados, aquilo que está sendo apresentado para nós através das mídias, através do sistema educacional, sabe? Tudo está sendo apresentado para nós exatamente nos levar a viver uma vida distante de Deus, em que Deus ele não faça parte desse negócio. Isso é exatamente a secularização. E tudo que esse mundo ele apresenta, as soluções, porque o homem sempre veio procurando uma evolução, uma modernidade, né? Procurando viver, né? Procurando trazer soluções para os problemas que existem na sociedade. E esse meio de buscar soluções para a sua sociedade, procurando uma sociedade mais igualitária, procurando uma sociedade que vive em paz, em seus conflitos, né, procurando ter uma vida mais perfeita aqui na Terra. Esse é o objetivo, ou que é o discurso do objetivo da maioria das pessoas, né, dos governantes, das pessoas em que estão revestidos de alguma autoridade, ou do meio acadêmico, do meio científico. Eles buscam exatamente isso. Só que, de fato, na realidade, a nossa sociedade, vivendo esse secularismo, esse distanciamento de Deus, era para ser a sociedade cada vez ser uma sociedade melhor, igualitária. Só que o mundo em que nós estamos vivendo,
diante de toda a modernidade, diante de todo o avanço da tecnologia, da ciência e do conhecimento do homem, é isso que a gente vê? Tá aí, estamos vivendo hoje um tempo de pandemia. Um tempo de pandemia. E a realidade que nós vemos, a realidade que nós estamos vivendo e vendo, é que a nossa sociedade vive cada vez mais miserável. Há cada vez mais um desequilíbrio nas relações de pessoas. Tem pessoas, a riqueza do mundo todo está na mão de menos de 10%, acho que é 1% da população, enquanto a maioria da população vive na pobreza. Essa é a sociedade melhor, em que toda a ciência, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento humano tem trazido para as pessoas. Essa própria pandemia, esse vírus aí e tal, né, ainda não se sabe se isso foi montado, né, no laboratório e tudo, né, com interesses políticos, porque as guerras e os conflitos que há entre as pessoas são por questões de orgulho, por questões de ganância das pessoas. Muitas vezes narcisismo das pessoas, porque o meu grupo ele tem que estar sob as outras pessoas. Ele tem que estar acima das outras pessoas. Essa pandemia, né, não se sabe ainda, não tem conclusões ainda sobre isso, mas uma das possibilidades é com relação até essa própria guerra que há, né, entre grandes potências, né, das nações, que é algo que ainda vai ser apurado aí mais para frente. Mas uma realidade é o seguinte: o cristão jamais ele pode ceder a esse secularismo. Jamais ele pode ceder, né, esse momento, né, porque às vezes a gente não percebe essas coisas. E às vezes as coisas acontecem de maneira sedutora, né, de maneira em que muitas vezes nós não percebemos direito, né, nós não temos essa percepção clara. Porque a realidade é que as pessoas sempre procuraram, sempre as pessoas procuraram autoajuda, né, e suprir as suas próprias necessidades físicas. E muitas vezes eles buscam exatamente por meio exatamente do seu trabalho, do seu esforço e por meio muitas vezes até da própria ciência e do desenvolvimento, satisfazer exatamente essas suas necessidades, a ponto de se esquecer de Deus, que é o problema muitas vezes do homem, em que buscam apenas riquezas para si. Lá em Mateus ele fala em que não devemos acumular, né, tesouros, né, nessa terra, onde a traça e a ferrugem ele corrói, onde os ladrões roubam, né, mas devemos juntar tesouro no céu. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Cada vez mais as pessoas colocam o seu coração exatamente aqui nessa terra, em busca das coisas daqui, vivendo em torno apenas das coisas daqui. Só que Deus ele apresenta para nós um tesouro eterno, algo em que o ladrão não rouba, algo em que não dá ferrugem, algo em que não tem data de validade. Porque tudo em que nós buscamos aqui, tudo em que nós trabalhamos, esmeramos e tudo que nós acumulamos aqui, fica aqui. Todo o nosso esforço, todo o nosso suor, tudo aquilo em que esmeramos o máximo, né? Tudo aquilo em que nós lutamos, né, batalhamos, isso vai ficar aqui. Porque tudo isso ele tem uma data de validade. E as pessoas, elas vivem exatamente apenas buscando satisfazer esses desejos do seu coração, a fim de satisfazer o desejo da sua alma.
E isso reflete muitas vezes dentro do meio cristão. Isso reflete dentro da igreja. E a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Ele diz, olha, vocês não devem se conformar com as coisas deste século, desta vida, da vida, do sistema desse mundo. Vocês não podem se conformar com isso. Você observa o seguinte, o evangelho que muitas vezes é pregado pelas igrejas, eu digo igrejas em modo geral, né? Estou aqui citando lá, mas é algo que você precisa analisar, algo que você precisa refletir, algo que você precisa ponderar, algo que você precisa, sabe, meditar com bastante cuidado. Meditar com bastante cuidado. Porque o inimigo das nossas almas, ele é muito sargaz. Ele é muito sargaz. Lá em Pedro dizem que Satanás brama como leão, né, ao nosso derredor, né, bramando como leão, buscando ao quem possa tragar. E as estratégias que o inimigo ele usa muitas vezes, sabe, são pesadas. A maneira em que o inimigo ele trabalha, muitas vezes é pesada. Ele trabalha pesado. Você se lembra daquele momento que o povo de Israel, o povo de Israel estava, né, no seu percurso, né, para a terra prometida, pelo deserto. E ele vai pelo deserto, e quando o povo vem pelo deserto, um rei, ele chama o profeta para amaldiçoar o povo, para lançar uma maldição sobre o povo. O profeta Balaque, né? Chama Balaão para amaldiçoar o povo. E ele vai ir lá, e quando ele chega lá, e Deus não permite que ele amaldiçoe, porque o povo é abençoado por Deus e tal. E tem toda aquela cena, né, da jumenta que fala para ele, começa a repreender ele, a própria jumenta falando e tal. E ele chega para ele, não tem como. E oferece dinheiro a ele para que ele amaldiçoe o povo. Ele diz, não tem como amaldiçoar o povo. Só que Balaão, ele traz uma ideia. Ele dá uma ideia, você faz o seguinte. Você pega, manda prostituta lá para o meio do povo, né, porque o povo vai pecar. E se o povo pecar, então Deus não vai mais estar com eles. Observa como muitas vezes o inimigo ele é sargaz. Ele busca uma brecha, ele busca exatamente uma fraqueza, né, para atingir. E a nossa grande fraqueza é exatamente as nossas necessidades. Todas as pessoas elas querem prosperar. Todas as pessoas querem cura. Todas as pessoas querem resolver os seus problemas existenciais, problemas relacionais, problemas financeiros, né? Todo tipo de problema. As pessoas querem resolver seus problemas. E nessa ânsia e nesse intuito, muitas vezes, as igrejas, né, as pessoas em que conduzem, elas mudam exatamente a mensagem do Evangelho. Você olha que as músicas em que muitas vezes são cantadas, são músicas totalmente antropocêntricas, né, visando exatamente falando sobre as condições dos homens, né, falando sobre os seus problemas, seus sentimentos, as suas vontades, as vontades humanas. Buscando exatamente satisfazer os desejos humanos. O que é que as pessoas estão gostando? Então, vamos cantar isso aqui, porque as pessoas gostam disso aqui, as pessoas gostam de ouvir isso aqui, as pessoas gostam daquilo outro e tal. Um culto em que era para ser direcionado a Deus, em que o foco é agradar a Deus, aí as pessoas, não, mas se te agradar as pessoas, agrada a Deus. Será? Será que o fato de você agradar as pessoas, você está agradando a Deus? A mensagem ela precisa
apaziguar o ego das pessoas. Você tem que falar sobre a pessoa, que a pessoa vai prosperar. Você tem que dizer que a pessoa, Deus vai curar, Deus vai fazer, sabe? Deus vai melhorar a vida dela, sabe? Deus vai resolver os seus problemas. Venha para cá, Jesus transforma, Jesus muda, Jesus, ele vai abençoar a sua vida, Deus vai derramar bênção sobre a sua vida. Vamos profetizar a bênção de Deus na vida de você. A gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado, porque para que não sejamos nós mesmos reprovados por Deus. Porque da mesma forma que esse mundo ele tem um padrão, Deus também, ele tem um padrão. Deus tem um padrão. Então, enquanto muitas pessoas estão indo à igreja apenas para buscar uma bênção, porque querem ser abençoadas por Deus. Ah, Deus abençoa? Sim, Deus abençoa. Ah, Deus cura? Sim, Deus cura. Deus prospera? Deus prospera. Deus, ele traz transformações significativas nas vidas das pessoas. Sim, Deus faz transformações significativas nas vidas das pessoas. Só que esse não é o foco principal do Evangelho. O foco principal do Evangelho é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar o perdão de Deus na nossa vida, de ter a nossa vida totalmente transformada pelo poder. Porque normalmente essas pessoas que estão apenas buscando bênção, elas não querem compromisso com Jesus. Eles não querem compromisso com a sua palavra. Eles não querem compromisso com o reino de Deus. Eles buscam a Deus querendo que esse Deus ele satisfaça o desejo do seu coração. Pois busca esse Deus querendo que esse Deus ele venha exatamente servir a ele. Mas ele não quer mover uma palha em prol do reino de Deus. Ele não dá glória a Deus. Ele só faz alguma coisa para Deus se Deus ele fizer alguma coisa em troca para ele. Aí está aí a própria história para mostrar o tanto de, na ânsia muitas vezes de aumentar o seu grupo, de trazer audiência, trazer, atenção das pessoas. As pessoas elas entram exatamente por todo tipo de caminho. Está o sincretismo religioso que estamos vivendo hoje. Isso já vem vivendo. Se você ler um pouquinho de história, você vai ver que desde o começo, o sincretismo sempre entrou na igreja. Está aí a Igreja Católica para mostrar isso. Está lá os elementos da macumba, então a gente muda só o nome dele aqui, bota para cá e tal, está tudo bem, todo mundo fica feliz, e resolve o problema de todo mundo. Hoje as igrejas evangélicas aí, todo tipo de manjinga, todo tipo de coisa aí enfiada dentro da igreja, não é o sal grosso, está recordar macumba de tudo enquanto, é sessão, descarrego, é campanha, não sei de que, campanha, não sei daquilo. Não sei onde é que as pessoas viram, onde é que as pessoas encontram esse tipo de coisa. Do mundo. Isso é secularização. Isso é exatamente sincretismo, é você misturar as coisas, sabe? Aí disse, não, mas o que importa é o coração. Logo quando eu aceitei Jesus, eu escutei muito esse tipo de expressão. Que é uma expressão verdadeira, na realidade. Não é uma expressão mentirosa, é uma expressão verdadeira. O que importa de fato e de verdade é o coração. O que importa de fato e de verdade é o coração. Porque Deus, ele vê exatamente o nosso coração. Deus vê a intenção, a motivação dos nossos corações. Deus, ele vê. E esse é o grande problema para nós mesmos. Tem pessoas que usavam esse tipo de coisa, assim, Deus é o coração, eu ando de qualquer jeito, eu faço qualquer coisa, eu vivo de qualquer maneira, e o que importa é o meu coração está para Deus. Mas se o seu coração está para Deus, você não vive de qualquer maneira. Se Deus ele está em seu coração, se Deus se faz presente em sua vida, você não está aí falando qualquer besteira, você não está, vivendo de qualquer maneira, se vestindo de qualquer
Porque esse mundo, ele traz padrões em todas as áreas. Desde a maneira que você se veste para a glória de Deus, você se veste para a glória de Deus. Quando você se olha no espelho, assim, Deus vai ser glorificado através da minha vida. Se você não faz isso, está complicado. Está complicado. Porque a Bíblia nos orienta exatamente quem precisa ter moderação. Pessoas moderadas. Bom senso. Bom senso. As pessoas dizem que servem a Deus, andam aí, né, olhando aqui, os homens vão olhar aqui, eles vão me achar gostosa, vão me achar isso, me achar aquilo. Às vezes é fácil, né, com uma velhinha, né, falar sobre isso, né? Mas quando a pessoa é bem feitinha, né, aí fica mais complicado, né? Porque a pessoa ia combater a sensualidade, né? Porque não tem nada para mostrar, é uma coisa, mas a pessoa que combater a sensualidade, tendo que mostrar, né, é outra história totalmente diferente. É outra história totalmente diferente. E a maneira em que as pessoas se vestem é apenas um reflexo, na verdade, do coração. Como a maneira que você fala é apenas um reflexo do seu coração. Porque Jesus diz, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai pela boca. O que sai da boca procede exatamente do coração. Então tudo isso, na verdade, é um reflexo do coração. E Deus conhece exatamente a intenção do coração. Aquilo que você faz, na verdade, qual é a verdadeira intenção que há em seu coração. Se é de agradar a Deus, se é de glorificar a Deus, ou se é de buscar apenas os seus próprios interesses. Deus, ele conhece, na verdade, todas as intenções do nosso coração. A nossa prioridade, ela precisa ser, necessita ser o céu. Porque o céu é exatamente a nossa morada. Aqui nós somos peregrinos, nós estamos passando aqui, sabe, só uma chuva, nós estamos aqui só de passagem. A nossa esperança, ela é o céu. O secularismo nos leva a viver exatamente na busca apenas das coisas daqui, viver em torno apenas das coisas aqui dessa terra. Porque quando nós vivemos para o céu, vivemos para Deus, para o reino de Deus, nós vivemos uma vida pela renúncia. Renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso ego. Vivemos uma vida de humildade. Vivemos uma vida de amor, de bondade. Vivemos os princípios de Deus. Procurando viver a unidade do corpo de Cristo. Procurando viver uma vida de fé. Há evidência de que muitas vezes estamos vivendo ou estamos sendo levados pelo secularismo. É quando passamos a viver o individualismo, procurando viver uma vida apenas em torno de si próprio, que é totalmente contrário ao Evangelho que Jesus nos ensina. O Evangelho nos ensina exatamente buscar o interesse do outro, buscar o bem do outro, em detrimento, muitas vezes, do nosso próprio bem. Isso Jesus chamou de amar o próximo, de buscar o bem do outro, em buscar a felicidade do outro, e não a si próprio. E o homem secular é o homem que vive em torno apenas de si próprio. Ele vive apenas buscando a sua vitória. Não importa como, não importa quantas vezes atropela, não importa quantas ele passa por cima, eu quero ser vitorioso. Sabe, eu quero estar por cima, eu quero estar acima de qualquer um, de qualquer pessoa. Outra característica de uma pessoa que vive no secularismo é que vive uma vida egocêntrica. Ela acha que todas as coisas giram em torno de si própria. Às vezes muitas pessoas dentro da igreja vivem assim. Tá? Parece que pensam que Deus está girando em torno dela. Em que Deus amou ela. Não, Deus não amou você especificamente. Deus amou o mundo. Deus amou a sua igreja. Deus amou a todas as pessoas.
Ele não morreu exclusivamente por você. Não, Jesus não morreu exclusivamente por você. Jesus morreu pela sua igreja. Jesus morreu por todas as pessoas. Você não é o centro de todo o amor de Deus. Você não é. Deus amou a todos nós. Amou a mim, amou você. Porque o Evangelho, ele não é individualista. O Evangelho é comunitário. O Evangelho, ele é para todas as pessoas. Se você aceitar esse Evangelho, você é um privilegiado, faz parte da família de Deus, você se torna filho de Deus. Mas se você rejeitar esse Evangelho, se lascou-se, está fora, está perdido, miserável, você não é nada. Mas o amor de Deus está direcionado assim para a sua vida. Outra característica de uma pessoa que está sendo levada pelo secularismo é porque essa pessoa ela vive totalmente descompromissada com o reino de Deus. Ela não assume compromisso com o reino de Deus. Ela não se dispõe para Deus, para as coisas de Deus. Ela quer viver a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E automaticamente é uma pessoa em que desobedece, né? Que não obedece o padrão de Deus. Porque ela desconsidera completamente. Né? Ela não está nem aí porque a Bíblia diz, não estou nem aí, sabe? Ah, a Bíblia diz isso aqui, mas não sei, eu acho que a gente deve viver assim, eu penso que a gente deve viver daquele outro jeito. E desconsidera completamente a palavra de Deus. Não dá a devida autoridade em que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a autoridade máxima sobre a sua vida. E assim levando também a viver uma vida de hipocrisia. Porque na igreja eu sou um, né? Lá no meu trabalho eu sou outra pessoa, totalmente diferente. Aqui é a minha vida secular, né? Aqui é meu trabalho, aqui é outro ambiente, né? Aqui é o lugar de entretenimento, é outra coisa, totalmente diferente. Então vive uma vida de hipocrisia também. Muitas vezes uma vida hipócrita religiosa. O que é que a gente deve fazer para combater exatamente o secularismo? Efésios 2, 19 ao 22 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus, do Espírito. Efésios diz o seguinte aqui, em que Jesus ele é a pedra angular, em que todas as demais pedras estão firmadas nela, estão alinhadas por ela. Ela é a base, ela é o padrão, ela é o modelo em que devemos seguir. Precisamos olhar para Jesus, precisamos observar o que Jesus, aquela grande pergunta, em meu lugar, o que Jesus faria? Se Jesus estivesse passando pela situação que eu estou passando, qual seria a atitude de Jesus no meu lugar? Então, seguir a Jesus, ou ser um cristão, ou um pequeno Cristo, é ser imitador de Cristo. Como Paulo disse, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso seguir os passos de Jesus. Eu preciso colocar Jesus como sendo a minha âncora, Jesus sendo exatamente o meu guia, Jesus sendo o meu caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Então, se Jesus ele não é o centro da sua vida, ele não é o centro do seu amor, ele não é o centro da sua atenção, ele não é o centro, sabe, da sua paixão, então está alguma coisa errada com o cristianismo em que estamos vivendo. Porque o cristianismo ele é evidenciado pelo amor.
pela unidade, pelo poder de Deus, pela fé, pelo ensino da palavra, pela abnegação. As Escrituras Sagradas, ela é atemporal, ela é acultural. Enquanto as pessoas estão dizendo que a Bíblia precisa de atualização, né, em que isso aqui não se aplica, isso aqui não é assim. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Lá em Hebreus, ele diz o seguinte, Hebreus 8, 5 diz o seguinte: os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo em que ele foi mostrado no monte. Deus, ele tem um modelo. Deus, ele tem um padrão para que nós vivamos segundo esse padrão. Porque não adianta você apenas ser um crente nominal, só dizer assim, é porque eu sou cristão, porque eu... Aí Mateus 7, 21 traz uma palavra muito dura, em que no dia do julgamento ele diz o seguinte: muitos dirão, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo outro. E ele dirá abertamente a essas pessoas: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque servir a Deus, Deus não é um Deus em que, sabe, está aceitando qualquer coisa. Não, Deus, ele é amor, Deus, ele aceita o nosso louvor de qualquer jeito. Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. Deus aceita você de qualquer maneira, de qualquer... Deus aceita um pecador arrependido. Uma pessoa que está disposta a ser lavado e regenerado pelo seu sangue. Mas se a pessoa quer continuar vivendo na vida de pecado, ele não é aceito por Deus. Por quê? Existem condições necessárias para ser aceito por Deus. Muita gente, ele não quer abandonar o seu pecado, muita gente quer viver da maneira que ele está vivendo. O chamado de Deus é exatamente arrependei-vos e credes e convertei-vos para que sejam pagados os vossos pecados. Exige da pessoa uma meia volta, exige da pessoa uma decisão contrária à vida em que ele está vivendo. E assim Deus está de braços abertos para perdoar os seus pecados e mudar completamente a sua vida, a sua história. Só que a maioria das pessoas tem perdido a sua identidade com Cristo. Ele diz: olha, vocês, não conheço vocês, porque vocês praticam iniquidade. Vocês estão vivendo uma vida de iniquidade. Vocês estão vivendo uma vida de acordo com esse mundo, não de acordo com aquilo que eu determinei, de acordo com aquilo que eu falei. Nós temos uma identidade com Deus. Quando Deus nos chama exatamente para estarmos vivendo segundo essa identidade. Porque o chamado do Evangelho é exatamente para que nós venhamos sair do reino das trevas e ser transportados para o reino da luz, do seu amor. Na verdade, para você andar segundo esse século, andar segundo esse mundo, você não precisa fazer esforço nenhum para isso. É só ir com a massa, né? Para onde a massa for, eu vou. Porque as pessoas estão vivendo assim, porque as pessoas estão vivendo assado, porque, sabe, é muito fácil, é você se entregar à correnteza e deixar a correnteza se levar.
Mas seguir o Evangelho muitas vezes é nadar contra a correnteza. É nadar contra o sistema. E por isso muitas vezes precisa de renúncia, muitas vezes exige dor e sofrimento da nossa parte. Exige um certo tipo de esforço da nossa parte em relação... Por quê? Porque você vai lutar contra tudo e contra todos. Só que a Bíblia diz que existe um rio que procede da parte de Deus. Mas se você também se deleitar, se você se entregar nesse rio de Deus, você também será levado por Deus. E isso é algo maravilhoso da parte de Deus. E nós vivemos nessa luta constante. Nós vivemos nessa batalha constante. Porque existe algo em nós em que quer Deus. Existe um anseio no nosso coração que deseja Deus. Só que por outro lado existe também aquele desejo também de seguir esse mundo, de andar longe de Deus, conforme o que esse mundo determina. E quem será o vencedor? Exatamente aquele que você alimentar mais. Se você alimenta exatamente o seu espírito, a sua vida com Deus, se você desenvolve a sua fé, alimenta a sua fé vai vencer. Mas por outro lado, você mata a sua fé de fome e alimenta a sua carne. Está lá em Gálatas, os frutos do Espírito e os frutos da carne. São decisões que precisamos tomar na nossa vida. Em que rumo queremos tomar na nossa vida? Lá em 1 João 2, 15, 17, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há, o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Interessante, porque uma das hipóteses dos historiadores com relação à queda do Império Romano, ele foi que a maior parte das pessoas, elas desenvolveram um apetite insaciável pelo prazer e pelo divertimento. E assim as pessoas perderam o foco real da vida. O interessante é que muitas vezes essa fuga da realidade, da vida diária, uma das estratégias do inimigo é exatamente tirar você do foco, desviar a sua atenção do foco. E está aí os entretenimentos, as diversões. Entreter, na realidade, é dispersar, tirar você do foco. As pessoas vivem buscando exatamente o prazer pelo prazer. E esquece exatamente a verdadeira realidade da vida. E a verdadeira vida, ela está em Deus. A verdadeira vida está alicerçada em Deus. E esse mundo, ele vai querer programar você a viver uma vida de ilusão. Tudo que esse mundo apresenta para você é exatamente uma ilusão, uma tentativa de uma vida realizada, distante de Deus. Não é que você não possa ter isso, não possa ter aquilo outro, você não possa realizar. Mas esse não é o grande foco da sua vida. Esse não é o grande objetivo da sua vida. O nosso foco, o nosso objetivo, ele precisa estar firmado e alicerçado em Deus.
grande foco na nossa vida precisa estar alicerçado em Deus. Israel viveu muitas decadências durante a sua história. E a gente vai ver algo que é muito comum nessa decadência. As quedas que o povo de Israel, a comunidade de Israel teve, a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que era e que parecia bem aos seus próprios olhos. As pessoas viviam uma vida não de conformidade à vontade de Deus, mas viviam uma vida de acordo com o que elas achavam ser melhor. E é o que é mais comum nos nossos dias. Não, eu acho, né? Eu penso. O que importa é a felicidade, o que importa é ser feliz. As pessoas vivem buscando o prazer e a felicidade a qualquer custo, a qualquer preço. E tudo isso, na realidade, não passa de ilusão. Ilusão. Eu poderia aqui citar vários textos bíblicos, mas não vou citar. O quanto as pessoas elas têm deixado, desconsiderado completamente a orientação de Deus para a sua vida e vivido de acordo com aquilo que ela acha ser certo, que ela acha ser melhor. Lá em Coríntios fala sobre julgo desigual. Aí em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. Julgo desigual. Você não deve ter um julgo desigual, crente com infiel. Quando a Bíblia orienta vocês a não fazer isso, aí o julgo você sabe, que é aqueles animais que andavam juntos, né, com aquele pau no pescoço, que usava para aradar. Eles têm que andar em acordo, eles têm que andar em sincronia, um para com o outro. As pessoas pegam, não, mas não tem nada a ver esse negócio com um crente se casar com um descrente. Aí depois está lá quebrando a cara. Por quê? Porque não há sincronia. Um quer ir para o festival, o outro quer ir para o culto. Um quer ir para a festa, outro quer ir para a vigília. Um quer ir para a macumba, né? O outro quer ir, né, para... Não dá certo. Não dá certo. E a Bíblia orienta tudo isso. E a Bíblia mostra exatamente qual o caminho que a gente deve andar, qual é o padrão que nós devemos andar. E quando nós desconsideramos completamente o padrão de Deus, nós vamos sofrer as consequências do pecado. No texto ele diz vários, ele diz que não devemos nos conformar com esse século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Deus, Ele quer realizar coisas novas. Não é você também viver na antiguidade. Não é você viver, sabe, engessado. Não é você viver em um sistema morto. Não. O que a Bíblia está mostrando aqui é que nós devemos viver em novidade. Ser pessoas renovadas, porque Deus sempre tem coisas novas a realizar na nossa vida. Mas essa renovação é exatamente no centro da vontade de Deus. Não é distante do que Deus quer para nós. Eu disse, olha, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita. Deus ele tem algo maravilhoso. E o que Deus tem para nós é perfeito. O que Deus tem para nós é agradável. A vida cristã não é uma vida amarga, uma vida dolorosa. Não, a vida cristã é uma vida de gozo, de paz. A vida cristã, a nossa caminhada com Deus, o que Deus tem para nós é o melhor. E não existe nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus. O meu desejo a você nessa noite, e a minha oração, é que você abra os seus olhos, fique atento, porque esse mundo é sedutor. E esse mundo ele quer programar você viver uma vida distante do seu reino. Esse mundo quer programar você viver uma vida distante de Deus.
Mas Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por você, para te dar vida e vida abundante. Essa é a promessa de Deus e essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Recebamos com bom grado o presente maravilhoso de Deus para as nossas vidas, que é o perdão e a salvação. Amém? Que Deus tenha sido o melhor para cada um de nós. Desde já quero agradecer assim, a todas as pessoas que vieram conosco, os irmãos da Igreja Batista, a pessoa do pastor Elmo, todos os irmãos das congregações, um abraço aos irmãos ali da congregação ali do Wilson Correia, que Deus abençoe assim, cada um dos irmãos em Cristo Jesus. E nesse momento quero orar pela sua vida. Querido Pai, nós agradecemos a Ti. Te agradecemos, ó Pai, por essa chuva que cai. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio da vida, por essa noite, por esse momento. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Ó Pai querido, venha ser que cada família, cada vida que nesse momento nos acompanhe. Agora e em outro momento, ó Deus. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha visitar esta casa, esta vida, nesse momento. Trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo vida, ó Deus. Trazendo gozo, trazendo paz. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, rogamos assim as Tuas bênçãos. Ó Deus, e perdoa os pecados. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Vamos agradecer por meus irmãos que estão conosco, irmã Cléia, irmã Lucas, o Elvis, a irmã Narúcia, a irmã Lucimar, a Elismar, Lucipaldo, minha mãe, pastor Elmo, pastor Zé Ailton, a irmã Aurelina, a irmã Jane, a irmã Gracinha, a irmã Patrícia, a irmã Clara, Antônio Lego, a irmã Didi, a irmã Leonete, a irmã Elizabeth, a irmã Elinete, a Juliette, a irmã Alice Silva, a Ilse Sabete, a irmã Rosier, a irmã Lenice, a irmã Nicinha, a irmã Égua, vocês abençoar suas vidas maravilhosamente. Amém. Agradecemos a todos. Nossa cidade está chovendo aí, chuva abençoada. Graças a Deus, que Deus abençoe assim a sua vida, Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família, completa, que você possa ter uma boa noite assim, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.